Diário e a defesa do consumidor. Atraso, entrega, cumprimento, serviços, seu dinheiro, seu bolso. Você tem voz e imagem no Diário do Grande ABC com a coluna Defesa do Consumidor. Mande e-mail para defesadoconsumidor@dgabc.com.br. Seu direito, nossa obrigação. Olá, sejam muito bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 30 de julho de 2018, estamos aqui para falar mais uma vez do esporte da região, do Brasil e do mundo. E nesta segunda-feira, com as presenças do editor Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo certo, Eric. Maravilha. Bom, começar o programa falando a respeito de Campeonato Brasileiro. A gente teve mais uma rodada neste fim de semana. Aliás, a rodada será completada ainda nesta segunda, né? Ainda tem um último jogo. Mas os times de São Paulo já entraram em campo, já fizeram suas partes, com exceção do Santos, né, que acabou derrotado. Mas enfim, passo a passo a gente vai falando do desempenho de cada um. Mande as suas perguntas, as suas sugestões, interaja conosco aí pelo Facebook. Enfim, a nossa pergunta do dia é: Santos e Palmeiras fizeram certo em apostar na troca de treinador, né? O Palmeiras aí que mandou embora o Roger Machado e contratou o Felipão. O Santos que há pouco confirmou aí o Cuca no lugar do Jair Ventura. Enfim, mandem aí suas opiniões a respeito das trocas de treinadores de Palmeiras e Santos. Mas vamos começar o programa falando do São Paulo, né? São Paulo que continua aí muito bem, obrigado, né, Angelão? Lá na parte de cima da tabela, venceu o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão, tá ali na cola do Flamengo. Tá na cola do Flamengo, São Paulo aquele estilo de jogo agora que o Aguirre adotou, né? Uma defesa muito forte, apostando nos contra-ataques, sem vergonha de nada, né? Faz isso em todos os jogos do São Paulo. Mais uma vez deu certo, contra-ataque mortal ali, principalmente pro segundo gol do São Paulo, né? Acabou decidindo o jogo. E o São Paulo vai muito bem nessa caça ao Flamengo, eu acho. Venho falando desses programas já, defesa muito forte, característica dos uruguaios, né, principalmente agora com o Aguirre. E uma defesa e um ataque que está funcionando, né, com o Diego Souza, o Nenê que saiu bravo, o Everton também indo muito bem. São Paulo, olha, diferentemente do que fez nos últimos 2, 3 anos, tá dando gosto de ver o São Paulo jogar. Não é um futebol bonito, aquele futebol de encher os olhos, mas é um futebol que está dando certo e isso é o mais importante, né? Verdade, o gringo que chegou, né, Fattori, chegou muito bem, Reinaldo jogando bem, Diego Souza jogando bem. Hoje é muito difícil você apontar no São Paulo quem não está bem, né? O São Paulo realmente jogando com muita raça, se não dá na técnica, vai na vontade. E tá aí, mais 3 pontos, esses lá no Mineirão contra um rival direto na luta pelo título, sem dúvida uma vitória fundamental. O São Paulo atingiu aquele estágio onde tudo dá certo, né? O técnico colocou 2 garotos, Lisieiro e Luan, no meio, foram muito bem. O Barcos teve a chance de empatar o jogo e botar uma pressão no Mineirão, a bola vai na trave. Então, a gente falou já disso aqui, né? O ano passado o São Paulo era o inverso. Fazia um bom jogo, aquela bola batia, saía, não entrava, o São Paulo tentava, insistia, jogava bem e não conseguia as vitórias. Agora o São Paulo tá jogando bem, e tudo que o Aguirre tenta dá certo também. O Reinaldo voltou a jogar muito bem. Eu acho que ele conseguiu encontrar um espaço ali dentro desse elenco de São Paulo. O Rojas, todo mundo imaginou que com a saída do Marcos Guilherme, o São Paulo poderia perder em qualidade, porque o Marcos Guilherme dava velocidade para aquele ataque. O São Paulo achou o Rojas, que ninguém conhecia, chegou aqui por indicação do próprio Aguirre, e tem sido, na minha avaliação, o melhor jogador do time disparado, porque além de ser rápido, ele é muito habilidoso. E jogadores deste nível é muito difícil de ser marcado, porque assim, o jogador não dá o bote, porque se ele dá o bote ele toma o drible, mas ao mesmo tempo se ele não der o bote, ele botar na frente é difícil de buscar, então é muito difícil de marcar. E eu acho que o Rojas tem desequilibrado ali no ataque de São Paulo, foi assim de novo lá no Mineirão. E o São Paulo, para quem tinha dúvidas nessa sequência que enfrentou entre Corinthians, pegou Corinthians, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, passou com louvor, perdeu para o Grêmio, podendo de virada, ainda podia ter ganhado o jogo, tem um empate pelo menos. Mas fora isso, foram 3 grandes resultados que o São Paulo conseguiu. Para o torcedor que ainda tinha uma desconfiança, acho que não existe mais essa desconfiança. É claro que pelo equilíbrio do campeonato, mesmo tendo uma sequência espetacular do São Paulo, ele ainda está a 2 pontos do Flamengo. Porque o Flamengo tem um time melhor que o do São Paulo e mesmo quando não joga bem, tem vencido.
Então vai ser difícil essa perseguição, mas o São Paulo está na toada. Eu acho que o Aguirre está tranquilo, ele pode pôr um zagueiro de atacante lá capaz de zagueiro fazer gol. A fase é boa, tudo acontece. É verdade. Só para a gente aproveitar o assunto São Paulo, o Leandro Felipe manda aqui uma pergunta. As eliminações precoces dos outros campeonatos ajudaram de certa forma o São Paulo? O que você acha, Angelão? É claro que ajuda, né? Porque você tem mais tempo para priorizar tem só uma competição, né? Você vai priorizar aquela competição, então evita desgaste também, que no meio da semana, agora apesar que o São Paulo joga na quinta-feira pela Sul-Americana, mas poderia também não jogar e ter a semana inteira para treinar, que a gente aconteceu no primeiro semestre. Então, claro, dá uma beneficiada. Não quer dizer que o time vá melhorar muito com esse tempo a mais para treinar. Mas você descansa jogador, enquanto os outros estão jogando muito mais. Então, é claro que você tem um certo benefício, né? Pode não se efetivar ali no campo, com o resultado, mas que você tem mais tempo para preparar o time e para descansar os jogadores, isso que você tem, né? É verdade. Agora o São Paulo, que fez essa maratona contra os times da parte de cima, não pode perder os pontos para os times lá de baixo, né? Seriam os pontos, teoricamente, mais fáceis. Então vamos esperar aí as próximas rodadas do São Paulo para ver de que maneira vai aproveitar esses 9 pontos em 12 conquistados contra os dianteiros ali. Bom, quem também se deu bem nessa rodada foi o Palmeiras, né? Com muita autoridade, venceu o Paraná em casa por 3-0. Se mantém ali também entre os ponteiros, né, Fattori, né, Ângelo? O que vocês acharam da vitória do Palmeiras neste domingo de manhã, né? Jogo bem cedinho. O Palmeiras, ele era de se esperar um resultado bom do Palmeiras, até porque você tem um Paraná que lembra um catadão, aquele time do Paraná, o time é muito fraco, acho que é um dos grandes candidatos aí ao rebaixamento. O Palmeiras soube se impor, o Henrique numa manhã maravilhosa, né? Assim como já tinha feito contra o Cruzeiro, né? Atlético Mineiro. Fez 2 gols, decidiu o jogo. E também a gente tem aquele negócio, né? Vai chegar treinador novo, então o jogador corre mais, né? Tem aquela história, né? Vamos mostrar jogo, porque chega o Felipão agora aí, então o time, os caras querem garantir lugar. Então o Palmeiras conseguiu um grande resultado, era de se esperar uma vitória, claro, foi um 3-0, excelente resultado. E agora vamos ver a sequência, né? Vai jogar agora no meio da semana pela Copa do Brasil. O Felipão deve estar aí na sexta-feira, né? Deve se apresentar na sexta-feira. Para ele definir a equipe, a gente vai ver como é que vai ficar esse Palmeiras depois já com o Felipão. Aí a gente vai ter uma base mesmo de como esse time vai reagir. O resultado de ontem eu acho que foi normal. O Paraná, que é um time que não oferece muita resistência. E foi o que eu falei, os jogadores vão querer mostrar jogo. Mostraram ontem, né? Vão querer mostrar agora na quinta-feira que o Palmeiras joga. Para quando o Felipão chegar, poder decidir quais são os melhores que vão ser os titulares. Né? Sua opinião é a mesma, Fattori? Eu acho que o resultado do jogo de ontem não dá pra gente medir a evolução do time, ou enfim, depois da saída dos Roger, de maneira alguma, até pela superioridade técnica entre o Palmeiras tem em relação ao Paraná. Só que eu acho que tem alguns jogadores do Palmeiras ali que ainda estão muito amarrados. Eu acho que o Dudu tá merecendo um banco. Mais uma vez jogou sem vontade nenhuma. Até o momento que o técnico foi tirar o Arthur, ele ia saindo, parece que ele não tá querendo jogar. Eu acho que tem alguns jogadores ali, ele deu um banquinho pro Lucas Lima, entrou bem. Então acho que o Felipão vai ter um trabalho aí para conseguir organizar esse time, principalmente emocionalmente. Me parece que alguns jogadores estão desprestigiados dentro do elenco, dentro da diretoria, não sei o que está acontecendo. Inclusive, a minha convicção é que o Roger caiu, não pelo que ele vinha fazendo em campo, mas pelo vestiário, porque o Palmeiras tem um elenco cheio de cobra, como a gente diz, né? Felipe Melo, Dudu, são caras ali que me parece serem difíceis de trabalhar, e eu acho que vai ser o grande problemática que o Felipão vai ter que solucionar, porque tecnicamente todo mundo sabe, o Palmeiras e o Flamengo são os melhores times do campeonato, agora o Palmeiras vai render. Eu acho que Dudu foi outra vez muito abaixo, o William fez um jogo mais ou menos, o Bruno Henrique tem feito os gols, né? Ele tem aparecido muito bem, jogou de primeiro volante, a expectativa é que ele aparecesse menos, só que ele está com essa característica de se impor, de aparecer dentro da área. Acho que a escolha pelo Arthur foi bem bacana, o Arthur jogou bem, um jogador novo, deu uma cara nova, um fôlego novo para o ataque. Eu acho que o Johan está merecendo essa condição de titular também, tem entrado bem. Então acho que é isso. O Palmeiras não dá para avaliar nada, que foi contra o Paraná, que realmente é um time, um dos mais limitados, tem pouquíssimos bons jogadores ali. Mas eu acho que se o Felipão conseguir organizar o vestiário e dar a liga entre os jogadores, nem que tenha que afastar um outro ali, acho que o Palmeiras tem tudo para reagir no campeonato. Reagir não, continuar nessa toada e chegar aos líderes ali. Só completando o que o Fattori falou, não sei se o Dudu não foi o caso de ele não ter sido negociado, né? Isso. Que pintou a proposta, ele queria sair, chegou a falar isso, que a vontade dele era ir embora. Aí o Palmeiras acabou segurando, então tem que ver até que ponto isso daí pode influenciar. O Andrés falou isso, no né, que no Corinthians dele. Ele não segurou justamente porque o jogador, quando ele não é negociado, ele
ele fica chateado e acaba... Porque quer que não, eles pensam né, tem a parte financeira, que vai entrar entra um dinheiro bom sempre. Então, acho que essa desmotivação do Dudu pode ser consequência disso. E espero que o Felipão, que é um cara experiente também, um cara que consegue mexer muito com o elenco, tudo. Vamos lembrar da família escolar, que nem fala nosso colega João o tempo todo, que ele consiga fazer isso aí mais ou menos no Palmeiras, né? Tomara que ele consiga. É verdade. O Rafa Gimeiner manda aqui, respondendo a pergunta do dia, né? Se Santos e Palmeiras fizeram certo aí em trocar os treinadores. Ele disse, não acho, ainda mais na volta pós-Copa. Se eles quisessem trocar, que fizessem antes. Acho que isso só prejudica. O Palmeiras vem no mesmo ritmo do Roger, quando o Felipão assumir o esquema do time vai mudar. E já no Santos o problema não é técnico, é administração, e isso não é de hoje. Concorda, Fattori? Eu concordo. É que nem a gente está falando aqui internamente. A gente não está no vestiário para saber o que está acontecendo. Agora, só me justifica a saída do Roger, problema de vestiário. Porque, tecnicamente, ele estava conseguindo manter um padrão tático do Palmeiras, jogando bem, oscilando, mas jogando bem. Tanto que o último jogo que foi derradeiro para a demissão dele, o Palmeiras perdeu 2 gols inacreditáveis contra o Fluminense, e se ganhasse, poderia estar hoje entre os líderes do campeonato. Então, eu não acho que, tecnicamente, o Roger vinha fazendo um trabalho ruim. Talvez, no vestiário, lá dentro, quando se fecham ali no vestiário, ele tenha perdido o comando, pode ter tido algum problema. Tem rumores ali que Antônio Carlos e Felipe Melo já tinham se estranhado no vestiário. Então, assim, talvez seja isso. Se for isso, aí eu concordo com a saída do treinador, que não está conseguindo lidar com os egos da equipe, talvez um treinador mais vitorioso, com mais experiência. E no Santos, o Santos, eu acho que uma das melhores coisas que o Santos tinha era o treinador, porque o elenco é horrível, é péssimo o elenco do Santos. Então, assim, o Jair, a culpa dele é menos de 10% do que o Santos precisa. Então, assim, você vai demitir um treinador, pega os 800 mil que seria da multa para mandar o Jair, investe em jogador. Trouxe o Brian Ruiz com 30 e poucos anos, que não jogou ainda, com 300 mil por mês, você contrata 3 de 100 mil aqui para jogar tranquilamente o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o problema do Santos é muito maior, é gestão realmente. Esse presidente, eu não sei o que é a missão dessa diretoria, mas início de trabalho da diretoria me parece desastroso. Mandar o Jair Ventura embora é diferente do Palmeiras. O Palmeiras tem elenco e tá aqui, ó. Quem o Roger quis, o Palmeiras foi lá e trouxe. Agora no Santos, não. O Jair tá fazendo milagre com o time que o Santos tem. E agora vai ter que recomeçar o trabalho, como o nosso leitor acabou dizendo. Se tinha que mandar embora, manda antes da Copa, né? Porque o treinador chega, tem um mês para trabalhar, para conhecer o elenco, cheio de garotada, o elenco do Santos, que a gente não vê jogar o tempo todo. Então acho que no caso do Santos foi ainda pior do que o do Palmeiras. Eu acho, complementando o que o Fattori está falando, eu acho que eles esperaram passar a Copa do Mundo para ver como é que o time reagir. O que acontece? Durante a Copa eles prepararam todos os times. Então foram amistosos, foram treinamentos, tudo direitinho. E se aconteceu isso no Corinthians, aconteceu isso no Palmeiras e aconteceu isso no Santos. Vamos voltar no pós-Copa, ver como é que foi o resultado do treinamento que fez durante a intertemporada, digamos assim, né, durante a parada da Copa do Mundo, e ver quais são os resultados. Melhorou? Continua. Não melhorou? Saiu. Eu acho até que é válida essa decisão, porque teve um mês de preparação, preparou mais um mês, vê como é que rende. Então o Corinthians voltou da Copa do Mundo, não voltou muito bem, agora conseguiu 2 resultados já, então já dá uma melhorada na competição, dá uma animada no time. O Palmeiras eu acho até que pegou mais, não só a questão de vestiário, que nem o Fattori falou, foi a parte de oscilar mesmo. O Palmeiras, que nem o Fattori falou, pelo elenco que tem, o Palmeiras não era para estar ali naquela posição que está, era para estar lá em cima brigando. Então eu acho que foi o que falou, contratou o Roger Machado queria. Então era para esse time jogar e dar resultado. E foi quando não aconteceu. O Palmeiras continuava oscilando. Ganha um joguinho aqui ou 2, aí perde, aí empata aqui. Então acho que foi isso que aconteceu. Se contratou o que ele pediu. O time era para estar brigando pela ponta da tabela. Quem está lá em cima é o São Paulo e o Flamengo. Então acho que isso aí pegou muito acabou pegando muito. E no Santos é o que o Fattori falou. Acho que a parte administrativa está complicando. O elenco é fraco mesmo, como a gente já fala há muito tempo. Perdeu as suas principais peças. E agora com o Cuca chegando, a gente vai falar disso ainda. Vamos ver o que vai acontecer. É verdade, vamos falar do Santos daqui a pouco, desculpa. E só lembrando, hoje tem sorteio de um par de ingressos aqui no Diário Esportivo. Basta você compartilhar aqui o nosso programa e marcar 2 pessoas. Vai estar concorrendo aí um par de ingressos para o cinema. Tá certo? Mudar o assunto antes de falar do Santos, falar do Corinthians. Corinthians que também foi muito bem, né? Com 3 gols do Romero. Venceu o Vasco por 4-1. Lá em Brasília, né? Eu ia falar lá no Rio, mas esse jogo foi em Brasília. Enfim, surpreendente, Ângelo? Surpreendente demais, né? Nem eu acho que o mais fanático dos corintianos iria imaginar que o seu Romero, jogando de falso 9 ali de centroavante, fosse fazer o que tá fazendo, né? Marcou 3 gols até de letra ontem. Tem que aproveitar essa fase dele, né?
é a sorte, né? Que falta de fala, bate e entra, né? Apesar que o primeiro gol do Corinthians ontem também foi muito bem colocado. Ele colocou a bola no meio dos 2 defensores do Vasco ali, uma coisa que não seria fácil, ele conseguiu. Aí fez aquele gol de letra. Olha, é uma grata surpresa o Romero, né? Diante dos problemas do Corinthians, diante dos jogadores que foram negociados, da falta de centroavante que a gente vê no futebol brasileiro, ele está arrebentando. Então acho que o Corinthians tem que aproveitar essa fase dele mesmo, tem que apostar nisso. Acho que o Osmar Loz, não dá para falar que ele está fazendo um trabalho ruim. Claro, voltou da Copa do Mundo, teve uns 2, 3 maus resultados, mas depois o time mostrou um pouquinho mais de reação. Ontem até deu a impressão pelo primeiro tempo que tomou gol no finalzinho, mas deu a impressão de que não fosse conseguir segurar o Vasco. E no segundo tempo veio e arrebentou com o Romero mesmo fazendo o que quis, né? Então tem que aproveitar isso mesmo. É uma grata surpresa o Romero aí fazendo esses gols. É claro que na Arena Corinthians aqui ele é o artilheiro isolado, né? Acho que são 27 gols. E agora está fazendo fora também. Então tem que aproveitar essa boa fase do Romero e o Corinthians buscar os pontos para se afastar dali, ficar pelo menos entre os 6 primeiros ali. Porque eu acho que brigar pelo título acho que vai ser muito complicado. Mas também para não ficar naquela zona intermediária da tabela que você pode ter algum risco de cair ali para a zona de rebaixamento. Então o Romero está de parabéns. A gente muito critica o elenco do Corinthians pelas limitações, né, Fattori? Mas quem tem tá resolvendo. Tem muito corintiano dizendo que não viu o Pelé, mas viu o Romero, né? Então, você vê o nível como tá. Realmente, acho que, como o Ângelo disse, acho que nem o irmão gêmeo dele acreditaria. Você fala, pô, seu irmão fez 3. Não, mentira. Ele fez 3 gols contra o Vasco, tinha feito 2 no jogo anterior contra o gol de Cruzeiro. letra lá. Exatamente, mostrando bastante oportunismo. O Romero, ele é muito voluntarioso, né? O que falta de técnica para ele, falta em vontade, em gana, de querer fazer as coisas certas. Isso ninguém nunca pode dizer que faltou ao Romero. Ele corre o tempo todo, ele tenta, ele busca o jogo o tempo todo, ele se doa, né? Ele é meio chato, assim, para ser marcado, porque realmente ele tem muita malícia, ele tenta levar, mas assim, ele tem sido decisivo. Eu acho que o Corinthians depende essa boa fase, esse bom momento a ele. Acho que contra o Cruzeiro foi decisivo e contra o Vasco também, no momento que o Corinthians mais precisava, porque o Osmar Loz estava balançando no cargo, jogadores saindo em debandada, foram 5 titulares que deixaram o clube, e tenho absoluta convicção que se o Romero não tivesse brilhado nessas 2 partidas, o Corinthians não tivesse vencido Cruzeiro e Vasco nesse final de semana, hoje estaremos aqui falando em crise financeira, em identidade e tudo mais. Então, essa boa fase o Corinthians realmente deve ao Romero. Só que chamou a atenção, na minha avaliação, eu vi o jogo do Palmeiras e vi só os melhores momentos do jogo do Corinthians. Eu achei que não foi pênalti do Fagner no Pikachu, como não foi pênalti no Matheus Vital, e o Romero estava impedido. Ou seja, um jogo desastroso para a arbitragem. Acho que o Fagner não fez pênalti no Pikachu. O Pikachu foi malandro de se jogar. Também não acho que foi pênalti no Matheus Vital. Tinha ganhado a frente do jogador do Vasco e aproveitou que tinha o jogador, ele se projetou para frente. E o Romero, aí já é um lance muito difícil para a arbitragem, apesar de eles estarem paradinhos ali. No 4º gol, o Romero saiu um pouco adiantado. Então, só para não deixar passar, para mim, um jogo onde foram 5 gols e 3 irregulares é demais, né? Acho que tem que chamar a atenção para isso também. Sem dúvida. Mas que a gente fala do árbitro de vídeo, né? Seria bom que tivesse no Brasileiro, né? Vai começar agora na Copa do Brasil, né? Agora nas quartas de final. Seria bom ter no Brasileiro também, até para você poder punir esses jogadores que se projetam para enganar a arbitragem, né? Acabam enganando, alguns árbitros não, mas outros acabam caindo. Então seria bom que tivesse já o árbitro de vídeo quanto antes no Campeonato Brasileiro também, para punir exemplarmente esses jogadores também, que não podem ficar simulando. Porque depois eles mesmos criticam quando é feita alguma marcação errada de outro cara que simulou, entendeu? Então tem que ser feita essa punição. E eu acho uma coisa que o Osmar Loz tem que ver, é o Pedrinho no Corinthians. O Pedrinho é um jogador rápido, talentoso, um moleque que veio da base, né? E ele entra no time e dá uma mudada no time legal também, é claro, aproveitando a boa fase do Romero. Então acho que o Osmar Loz tinha que colocar com mais carinho para esse jogador, para ele começar como titular mesmo. Começou nesse último jogo, mas não é sempre que acontece, né? Ele sempre bota no decorrer da partida para tentar mudar o jogo, dependendo de como o jogo se mostra, né? Então acho que o Loss tem que olhar mais para o Pedrinho, que é um grande jogador, né? Muito se fala que ele faz isso para poupar o Pedrinho, né? Preservar fisicamente. Mas tantas vezes a gente fala, né? Pô, o que o jogador quer é jogar e ficar sendo poupado. Um jogador de 19 anos sendo preservado fisicamente, realmente eu não entendo. É claro que a complexão física dele, ele é pequeno, ele é franzino, ele precisa ganhar massa muscular, fortalecer. Não dá para você estourar um jogador também. Só que, ao mesmo tempo, você poupar ele de jogar, né? Tirar ele do jogo... tá tendo a parada da Copa um mês aí, a gente sabe que qualquer departamento
esportiva e consegue colocar o jogador em condição de atuar 90 minutos, ainda mais um garoto de 20 anos. Se você coloca um Nenê que tem 36, 37 anos, em boas condições de jogar, você vai colocar um garoto de 20 anos. Alguma coisa está estranha, realmente acho que alguma coisa está errada com o Pedrinho nesse lado fora campo. Aí. Isso aí, vamos aguardar. Então, realmente o Pedrinho é um valor aí que merece atenção, merece um pouco mais de oportunidades do técnico Osmar Loz, e a torcida realmente do Corinthians cobra, né, por estas oportunidades. E para encerrar o assunto do futebol brasileiro, quem decepcionou foi o Santos, né? 1-0, perdeu de 1-0 para o América Mineiro, aquele típico jogo de que o Santos podia estar chutando bola no gol até agora. Só ontem foram 31 finalizações do Santos, não conseguiu fazer nenhuma, o América Mineiro em 2 conseguiu, Fattori. Eu acho que o Santos não só teve um bom volume de jogo, empurrou a América contra o seu próprio campo, criou oportunidades e algumas inacreditáveis. Acho que o Santos, algumas oportunidades que perdeu, mostra que alguma coisa não está bem na Vila Belmiro. Aquela coisa que a gente fala do São Paulo, né? A fase não está boa, pô, tem um jogador, o goleiro rebate, são 3 para fazer o gol, ele não toca, ele chuta errado, cara a cara, o Gabriel perdeu chance inacreditável, bola na trave, foram 2 bolas na trave. Então, assim, realmente a fase do Santos é exatamente bem parecida com a do São Paulo do ano passado. As coisas não acontecem. Vem um adversário fechadinho. Foi pênalti para mim no lance do América, a gente está vendo. Eu acho que o Alisson vacilou, acho que ele um contato desproporcional e desnecessário. O jogador Marquinhos estava ali praticamente sem o domínio da bola, ele com o ombro nas costas, pênalti, claro. Quase que o Vanderlei pegou, hein? Quase que o Vanderlei pegou, ele tocou na bola, mas foi muito bem batido. Então acho que assim, o Santos, o maior problema do Santos hoje em dia é retomar essa confiança. E agora eu trouxe o Cuca, que não fez um bom trabalho na última passagem pelo Palmeiras, na anterior sim, o título brasileiro, mas na última não fez uma boa passagem, não conseguiu dar ao Palmeiras uma condição de brigar por algo grande, né? Um padrão tático não conseguiu impor. A gente brinca que o Cuca agora vai pegar os 4 laterais, vai botar eles para treinar 2 períodos para jogar bola dentro da área, que foi ele que rebatizou essa jogada aí no futebol. Então, será que o Santos vai ser só isso, como foi o Palmeiras da última vez que ele passou? Eu acho que o Santos fez uma escolha muito ruim para o treinador, mas a gente torce para que o Cuca consiga aí fazer com que o Rodrigo continue jogando o que está jogando, que está sendo um diferencial para o Santos. O Gabriel consiga também ser mais oportunista, ser o que o Romero está sendo pelo Corinthians. Ele tem condição de ser mais do que ele está sendo. E consiga organizar o Santos. O curioso é que a diretoria trouxe 3 reforços para o Jair Ventura e mandou o técnico embora, sem que ele pudesse testá-los, né? Então vamos esperar o Cuca com o Bryan Ruiz, com o Sanches, se ele vai conseguir organizar um meio de campo mais consistente. O Jean Mota já perdeu a posição com o Serginho Chulapa, talvez seja um dos maiores erros do Jair ter mantido o Jean Mota como titular, agora ele voltou de suspensão, ele manteve o Pituca no meio. Então vamos ver como que o Cuca vai armar esse Santos. Claro que deve ganhar um pouco mais de qualidade com os reforços, mas ainda acho que a briga do Santos é contra o rebaixamento e tem que se sair dessa posição o mais rápido possível, porque no Campeonato Brasileiro eu acho que acabou para o Santos, brigar para não ser rebaixado esse ano. Você também concorda com isso, Angelão? Esse é o ano para o Santos realmente brigar ali para não perder aquela condição de ser um dos times que nunca foi rebaixado? Eu acho que o Santos corre muito risco mesmo, as coisas não estão dando certo. E o time pode cair no rebaixamento hoje, já no complemento da rodada, né? Basta um empate do Bahia com o Atlético Mineiro que o Santos está na zona de rebaixamento. É claro que o Cuca, pelo último trabalho que ele fez no Palmeiras, não dá para você apostar em muita coisa, principalmente com o elenco que tem na mão, né? Que se fosse um elenco do Palmeiras ainda, que era um elenco mais qualificado, você poderia falar, a chance de conseguir um bom resultado é maior, né? No Santos não, ele vai ter que fazer um trabalho ali a longo prazo e torcer para esses reforços que chegaram, que eram para o Jair Ventura, para que eles deem resultado, né? Se eles derem resultado, fica mais tranquilo para ele comandar, ou pelo menos levar esse time para ali, para a 8ª, 7ª colocação. Caso contrário, a briga vai ser contra o rebaixamento esse final de ano todo, né? E é uma coisa que a gente não quer ver o Santos passar, né? Cair para a zona de rebaixamento. Uma situação bem complicada ali na Vila Belmiro. Apesar que também que eu acredito no trabalho do Ricardo Gomes, que chegou ali para comandar na parte de executivo de futebol. É um cara que conhece muito de futebol. E vamos ver o que ele consegue fazer para livrar esse Santos do rebaixamento, né? É verdade. E Copa Paulista, que vai ser o nosso assunto a partir de agora, o Santos vai disputar com o time Sub-23, né, Fattori? E pode ser que surjam aí, talvez, opções para agora para o Cuca trabalhar, né? Foi assim
que aconteceu nos últimos 2 anos, quando o Santos também optou por participar dessas competições e utilizou alguns jovens, né, no time de cima. O Paulinho, né, foi o Paulo do Santo André, né, que chegou a passar por uma situação dessas. Enfim, acho que é uma competição aí importante para o Santos ver também, testar jogadores na prática, né? Não pode não ser um campeonato de uma alta qualidade, mas sem dúvida é um campeonato profissional que pode servir aí para o Cuca dar uma olhada, uma atenção para jogadores jovens. Então, falando de Copa Paulista, vamos falar como é que estão os ajustes finais, né, dos times do Grande ABC. Os 4 do Grande ABC das séries A1 e A2 vão estar na disputa, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Água Santa. Fatori, fala um pouquinho da preparação dos times aqui da região para esta Copa Paulista, que começa na sexta-feira, mas para os times da região no sábado e no domingo. Só para que eu me lembrei agora uma coisa, o Santos não passou para a segunda fase do Paulista Sub-20, né? Eu acho que isso acende um sinal vermelho enorme lá na Vila, porque o Santos nos últimos anos ele se sobreviveu da base. Então apareceu o Neymar, agora apareceu o Rodrigo, apareceu o Gabriel, todos jogadores que surgiram da base e fez com que o Santos mantivesse um padrão ali. Agora você tem um time Sub-20 que não passou nem para uma segunda fase de Campeonato Paulista. Eu acho que é um momento delicado para o Santos, porque se parar de revelar, eu não sei qual que será o futuro do Santos daqui a alguns anos. Agora, do time daqui da região, a gente, infelizmente, a gente tem 2 times que vão disputar a competição meio que por obrigação, que é o São Bernardo e o Santo André. Tem os jogadores com contrato vigente e é mais caro não disputar do que disputar. Disputam a competição meio que no sentido não de ganhar, mas de botar em atividade esses atletas. O Santo André, os jogadores mais experientes têm 22, 23 anos no máximo, realmente é um sub-23. O Wellington, o jogador mais experiente do elenco, é o zagueiro, que esteve no Campeonato Paulista, até inclusive ganhou a posição nas últimas rodadas do Paulistão. E fora isso, é tudo garotada ali de 21, 22, tem o Cabelo também, que é um pouco mais velho, também nessa faixa ali de 22, 23 anos. E conseguiu, mostrou nesses últimos jogos treinos que é um time que faz poucos gols e toma poucos gols, né? Nenhum jogo treino do Santo André passou de 1-0. Ou ele ganhou de 1-0 ou perdeu de 1-0, foi 0-0. Então, assim, me parece que é um time com uma defesa consistente, consegue impedir o avanço dos adversários, mas também tem uma dificuldade grande do meio para frente de conseguir armar jogadas. Não tem um meia de origem, eu tenho o Douglas, que eu espero muito desse jogador. É um jogador que veio do ano passado para a base, tem 20 anos, jogou a Copinha esse ano, veio do Rio Preto ou do América, não me lembro agora, veio lá do interior para cá. É um jogador que tem muita qualidade, só que é aquele tipo de jogador que precisa estar ligado. Se ele estiver bem no jogo, ele vai conseguir articular, só que ele está na reserva. Então eu acho que aos poucos o treinador pode dar uma oportunidade para ele, porque dali para frente tem atacantes de uma qualidade interessante, como David Ribeiro, Matheus Santiago, próprio Cabelo. Então, o torcedor do Santo André pode esperar um time que vai primeiro se preocupar em não tomar gols, empatar os jogos, tentar avançar a Copa Paulista dessa maneira. O São Bernardo também tem um time, eu acho que com uma qualidade superior à do Santo André, até jogadores mais experientes que o Santo André, trouxe alguns jogadores agora uma parceria interessante aí, conseguiu parceiros na cidade que possam pagar salários de alguns jogadores, e isso qualificou um pouco mais a equipe. E tem uma base mais estruturada da Série A2, apesar de perder muitos dos principais jogadores, mas me parece que o São Bernardo tem um time mais estruturado que o Santo André. Tem um treinador que foi mantido, então já conhece um pouco mais o elenco, tem uma experiência, consegue fazer o time jogar, mesmo que não tenha tanta qualidade. Acredito que o Wilson Júnior consiga fazer o São Bernardo jogar. E o São Caetano é o grande, vamos dizer assim, é o grande favorito da competição. Acho que de todos que estão entrando com a Paulista, não tem um que não aponte o São Caetano como favorito. Principalmente porque tem dinheiro, conseguiu contratar jogadores, foram 11 contratações, se não me engano, para a Copa Paulista, exclusivamente para a Copa Paulista. Então investiu em busca dessa vaga na Copa do Brasil. Então não espero menos do que o São Caetano atropelando seus adversários. Por mais que futebol é aquilo, são 11 contra 11, possa ter uma dificuldade, mas tendo um trabalho a longo prazo e dinheiro, e condição e elenco, o São Caetano tem o melhor time da competição, sem dúvida. E o Água Santa também é uma incógnita, né? A gente viu muito pouco do Água Santa, é um time muito jovem, base também vai ser o time sub-20, assim como o Santo André, só que eu acho que o Água Santa ainda está um passo atrás. No Paulista Sub-20 ficou atrás do Santo André, então, e não tem tantos jogadores rodados como o Santo André tem jogando no Campeonato Paulista e tal. Então acho que o Água Santa vai ter mais dificuldade ainda contra o Santo André, inclusive eles se enfrentam no jogo de abertura, que vai ser meio que uma disputa interna ali na região para ver qual dos dois elencos
conseguem sobressair na competição. Então é mais ou menos isso daí. A gente vai acompanhar todo o favoritismo para o São Caetano, São Bernardo uma segunda força e Santo André e Água Santa duelando ali para ver quem vai ser a terceira força da região. Antes de eu chamar o comentário do Ângelo a respeito de Copa Paulista, só lembrar aí que está tendo sorteio de um par de ingressos para o cinema, né? Para você participar é só compartilhar aí o Diário Esportivo e marcar nos comentários do programa 2 amigos, que você já vai estar participando. Angelão, em cima do que o Fattori disse, em cima das suas considerações a respeito de Copa Paulista, como deve ser o desempenho dos times da região e as suas expectativas também. Eu vou muito em cima do que o Fattori falou, acho que o São Caetano é o favoritíssimo por esse título aí, até por causa da vaga do Brasil, na Série D do Brasileiro já tem, né? Agora a vaga na Copa do Brasil. Então acho que os adversários vão, principalmente ali, eu pego ali, como o Santo André até o Água Santa também, eu acho que vão brigar ali para ficar em atividade só no semestre, né? O São Bernardo, diferente do Fattori, eu acho que o São Bernardo, apesar da situação financeira que estava ruim, como está com o Wilson Júnior já há um bom tempo, acho que pode ser uma surpresa, uma grata surpresa. Mas ninguém tira essa... Ninguém tira não, ninguém... O favoritismo do São Caetano é absoluto, eu acho. Dificilmente alguém vai tirar esse título do São Caetano. E começa com o clássico agora já no final de semana, né? Que nós vamos ter o Santo André, né? Com Água Santa, então acho que é um jogo legal para logo na primeira rodada. Vai ser clássico praticamente toda a rodada. São 4 no mesmo grupo. Né? Então acho que vai ser legal também junto com o Santos também, né? No grupo, então acho que vai ser legal para o torcedor. E a gente espera que o torcedor prestigie, né? Que vai dar um incentivo à equipe aqui na região, quando for jogar, porque precisa bastante os clubes da região. Mas o São Caetano para mim é favoritíssimo. É verdade. E os torcedores, né, de Tigre, Ramalhão, Azulão e Netuno acompanhem a cobertura, né, no Diário do Grande ABC, na nossa edição impressa e também no Diário Online essa semana. Enfim, a partir de agora a gente vai trazer ainda mais informações a respeito dos times da região, com um elenco, com informação sobre treinos, jogos, ingressos, enfim, material bem completo. Acompanhem as nossas edições, tá certo? Meu destaque vai aí, acredito um pouco mais no São Bernardo também. Acredito que essa base que foi mantida da Série A2 e fortalecida, como o Fattori disse, por alguns parceiros que vão arcar com os salários, o São Bernardo pode ter aí um desempenho muito bom. O São Caetano é disparado o favorito, acho que não só do grupo, mas da competição no geral. Não vejo os times do interior também se preparando tão bem quanto o São Caetano. O São Caetano que tem aí um parceiro muito forte por trás, investidores que mantêm o clube numa excelência diferente, né? Que mesmo tendo emprestado os jogadores que foram destaque no Paulistão, né? O São Caetano, lembrando, foi quadrifinalista dentro do Paulistão, perdeu para o São Paulo nas quartas de final, mas tinha aí, quer dizer, foi surpreendente até a forma como chegou lá, mas emprestou aí os principais jogadores e mesmo assim tem aí um elenco muito forte, muito qualificado. Vamos esperar então os primeiros capítulos dessa Copa Paulista para a gente ver direitinho onde estão os times da região, mas de qualquer maneira acompanhem a cobertura no nosso impresso e no nosso online também, tá certo? E só lembrando, né, o Mauá Futebol Clube jogou nesse fim de semana, né, pelo Campeonato Paulista Segunda Divisão, perdeu, né, Angelão? Perdeu 1-0 para o Flamengo de Guarulhos, aqui no Pedro Benedetti, e diferentemente do que tinha acontecido no outro jogo, na estreia na competição, na segunda fase, o público não compareceu muito dessa vez, apesar da campanha do futebol sustentável. O Pedro Benedetti não ficou tão cheio assim, acabou perdendo por 1-0 um gol do Ítalo. E agora tem o primeiro jogo do retorno, que vai ser lá em Guarulhos, né? Então na vice-liderança o Mauá, passam 2, né, por grupo. Então acho que tem toda a condição de avançar. Sorte também que São José e o Guarulhos empataram no sábado por 2-2. Então, apesar do resultado insatisfatório, o Mauá conseguiu ficar na segunda colocação, sendo ultrapassado pelo Flamengo. Então o Mauá agora joga lá, acho que tem toda a condição de vencer lá, apesar de ter perdido aqui, e ficar mais próximo ainda da classificação para a terceira fase da segunda divisão do Paulista. Verdade, mandar um abraço aqui para quem está acompanhando o programa, Vinícius Ramalho, Maicon Silva, Lígia Ferro, um abraço a todos. Destaque final, Fattori? Essa semana começa agora a Copa do Brasil, né, já com o VAR. Vai ser interessante a gente avaliar como vai ser o uso do árbitro eletrônico no futebol brasileiro. Estou bastante curioso para ver como que vai acontecer. Então agora começa a Copa do Brasil, depois vem Libertadores na outra semana, a Copa Brasileira agora só no final de semana. É bacana, para quem gosta de futebol é bacana, para os times não sei se é tanto assim, né, porque o treinador começa a quebrar a cabeça em poupar e priorizar uma competição ou outra. Alguns times, como o Palmeiras, acho que o Santos, né, estão em 3 competições, é cada vez mais difícil de você conseguir administrar. Mas para o torcedor, para a gente que trabalha também é bacana. Angelão, destaque final? Eu acho que o destaque é jogos também da Copa do Brasil e a atuação do VAR. Espero que os árbitros de vídeo
ajam corretamente, né? Não a gente não tem nenhuma surpresa desagradável, né? Vai ficar pior com o VAR do que sem o VAR, né? Então eu espero que seja muito bem feito esse trabalho. Também estou curioso para ver isso daí. É verdade. Destaque final para a Fórmula 1, né? A gente teve GP da Hungria nesse fim de semana, né, Angelão? Com vitória do Hamilton, que ampliou ainda mais a liderança aí do Mundial de Pilotos, que teve aí o Bottas como fiel escudeiro até a parte final da corrida. Depois o Bottas fez um monte de asneira no fim da prova. O Vettel chegou em segundo e o Raikkonen em terceiro. Foi isso aí? Mas mas tenho muita crítica em relação ao jogo de equipe, né? Desde aquela época do Rubinho, né? Com o Schumacher. Eu acho que é isso aí, são equipes. Eu acho que é válido esse trabalho de escudeiro. Eu acho que tem que acontecer isso, tem que abrir para deixar passar. Apesar de ser estão disputando ali, não adianta, que foi nem a volta da França de ciclismo. É um ajudando o outro na equipe, tem aquela competição, mas é um ajudando o outro. Então eu acho que na Fórmula 1 não deveria ser diferente. É um jogo de equipe mesmo. Ali tem uma briga, além pelo Mundial de Pilotos, é uma briga do Mundial de Construtores. E isso aí, quer não, significa muito para as montadoras que investem muito dinheiro, mas muito dinheiro na Fórmula 1, que a gente sabe que não é barato, né? Então eu acho que esse jogo da equipe tem que existir mesmo. Se o Hamilton tem mais chance de ser campeão, tem que fazer o Bottas dar aquela força. É claro que o Bottas não vai ficar feliz, ninguém ficaria. Até porque ele tem um carro também com condição e ele já mostrou que é um bom piloto, ele tem a condição de brigar pelo título. Mas eu acho que é assim, quem tiver com mais chance, vamos favorecer quem está com mais chance, entendeu? Para buscar o campeonato. Então eu acho que a Mercedes agiu corretamente e o Hamilton fica cada vez mais próximo do pentacampeonato, né? Apesar que o Vettel tem condição de atrapalhar isso aí. Tem muita competição pela frente ainda. É verdade. O Vincenzo manda aqui, Fattori, o Vincenzo, nosso faz tudo aqui na DGBC TV, manda aqui, Leandro Voada inovar no jogo do Palmeiras, o que você acha? Então, na verdade, assim, eu acho que é um árbitro, ele já é um árbitro competente, eu gosto dele. Agora, assim, eu quero ver como que vai funcionar essa interação, se for igual à Copa, rápido, dinâmico, tudo isso a gente tem curiosidade. Teve um teste na Vila Belmiro esse final de semana, offline, bom dizer que nenhum lance teve interferência do VAR, mas foi offline. Espero que os árbitros estejam entrosados, né, entre eles para conseguir dar uma dinâmica para o espetáculo e também as interferências sejam adequadas, né? Não piorem a situação. O árbitro vai, erra e chamam lá, enfim, eu tô curioso. Eu quero ver se os caras vão deixar o árbitro ir lá ver o VAR, né? Porque é isso, a pessoa, o cara vai se dirigir para querer ver o VAR, vai se enfiar nego na frente. Vai tomar o VAR, aqueles cercam o cara, eles fazem tudo, então eu não duvido. Se a gente lembrar como foi a final do Paulista, aquela bagunça que aconteceu. Então, eu não duvido se todo mundo for ver a TV junto com o cara, não, muda de canal, põe no Chaves. Pô, vai virar uma bagunça. Olha, tem um spray, né? Por isso spray fazer uma meia-lua ali, vai daqui. Mas mesmo, na Copa do Mundo o bagulho foi correto, mas aqui no futebol brasileiro, eu quero ver, não vão deixar o árbitro chegar para olhar na câmera. É verdade. Eu não duvido, ali na televisão, eu não duvido, viu? Também tô ansioso para ver como vai ser esse VAR aí, espero que seja uma boa esse árbitro de vídeo, vamos esperar. Bom, então o Diário Esportivo fica por aqui. Continue interagindo conosco pelas redes sociais. Nosso Instagram é @esportesdgbc. O nosso e-mail é diarioesportivo@dgbc.com.br. Na segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, principalmente da região, né, com o início da Copa do Brasil e do mundo. Copa Paulista. Copa do Brasil vai voltar agora nas quartas de final, né? Quartas de final. Quarta-feira. Tá certo? Uma boa semana a todos. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Um abraço, valeu, tchau.